Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre as regras de acentuação em espanhol. Bom, é importante saber que essas regras nos mostram como nós devemos acentuar as palavras em espanhol e algumas delas são diferentes das regras de acentuação em português. Então, o que é mais importante aqui vocês perceberem, gente? Perceberem que alguns acentos que vocês vão ver em espanhol, nos textos, são diferentes dos acentos do português. Então, vocês não precisam, assim, se assustar quando tiver uma palavra parecida com acento no lugar diferente, tá? Porque isso acontece também. E, às vezes, algumas palavras em português têm acento, em espanhol não tem e vice-versa. Não significa que está errado, mas sim que as regras são diferentes nos dois idiomas, tá bom? Bom, então a gente separa em espanhol as palavras em agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas de acordo com a sílaba tônica, tá? Então, as agudas são as que têm a sílaba tônica, a última sílaba. Então, a última sílaba delas é tônica. As graves têm a penúltima sílaba tônica. As esdrúxulas, a antepenúltima, ou seja, se você contar de trás para frente, é a terceira, né? E as sobresdrúxulas é a quarta de trás para frente, que é tônica, ou até mais do que a quarta, né? A quinta. Por quê, gente? Em espanhol tem palavras muito grandes, porque às vezes tem pronomes que se unem ali ao verbo, até dois pronomes que se unem ao verbo. Se o verbo já for grande, aumenta e faz com que a palavra fique muito grande. Por isso que a gente tem palavras com a sílaba tônica na quarta sílaba de trás para frente ou até na quinta às vezes. Então, nas palavras agudas, nós temos acento nas palavras terminadas por N, letra S ou por qualquer vogal. Lembrando, gente, que em espanhol o único acento que existe é o acento agudo, tá? Não tem acento circunflexo, também não tem tio. Aí aquilo que fica lá no N, né? Por exemplo, na palavra espanhol, que tem o N com aquele tiozinho em cima. Isso não é um tio, gente. Isso é uma letra que se chama letra N. Então, é uma letra diferente que existe no espanhol, não existe no português. Não é um N com um tio. Então, em espanhol não existe tio, não existe acento circunflexo, tá? Então, por exemplo, a palavra café, café termina com uma vogal, né? Então, a última sílaba é a sílaba tônica, então, é uma palavra aguda, terminada com vogal, então vai ter acento no E, café. Panamá, Panamá, aquele país da América Central que fala espanhol, né? Então, nós temos a letra A, também é uma vogal, a última sílaba é a tônica, então é uma palavra aguda, tem acento, Panamá. Montón, montón é um montão, então termina com N, tem a última sílaba como tônica, é uma palavra aguda, então tem acento. Interesse, que é interesse, termina por S, a última sílaba é tônica, então é uma palavra aguda, então vai ter acento. As palavras graves com a penúltima sílaba tônica vão ter acento quando elas não terminarem com N, com S, nem com vogal. Então, a não ser esses três casos, elas vão ter acento, tá? Então, essas são as exceções. Quando elas não terminarem com N, com S, nem com vogal, elas vão ter acento. Então, por exemplo, a palavra árbol. Árbol é árvore. Então, ela vai ter acento, né, na sua penúltima sílaba, que é a sílaba tônica. E ela não termina com N, não termina com S, nem com nenhuma vogal. Então, acento. Cristóbal. Cristóbal é um nome próprio, inclusive usam, né, como tradução do Cristóbal Colón, é o Cristóvão Colombo, né? Alguns nomes assim históricos, eles são traduzidos. Então, Cristóbal seria Cristóvão. Então, ela não é uma palavra que não termina com N, nem com S, nem com vogal, tem a sua segunda sílaba tônica, então, sim, tem acento.
Lápis. Lápis, em espanhol, termina com Z. Então, não termina com N, nem com S, nem com vogal. Sua segunda sílaba de trás para frente é a sílaba tônica. Então, é uma palavra grave. Então, tem acento. Revólver também. Não termina com N, nem com S, nem com vogal. Sua segunda sílaba de trás para frente, ou sua penúltima sílaba, tem acento. Então, quer dizer, é a tônica, então tem acento. As esdrúxulas e sobresdrúxulas, ou seja, as palavras com a antepenúltima sílaba tônica ou a terceira sílaba de trás para frente tônica ou a quarta, todas elas são acentuadas. Então, quando elas tiverem a terceira ou a quarta de trás para frente tônica, vão ser acentuadas sempre. Por exemplo, Córdoba. Córdoba é a terceira sílaba, né? Se a gente separar, Córdoba, de trás para frente. Primeira, segunda, terceira. Então, é uma palavra esdrúxula. Ela tem acento. Córdoba é o nome de um lugar, né? De uma cidade, tanto da Argentina quanto da Espanha. Música, também é a terceira sílaba de trás para frente, que é a tônica, então tem acento. Lâmpada, também é a terceira sílaba de trás para frente, que é a tônica, tem acento. Lâmpada é lâmpada. Cântaro, também. E a palavra pídemelo é uma palavra sobresdrúxula. Olha como ela tem 4 sílabas e a quarta é a tônica. O lo é a primeira sílaba de trás para frente, né? O me é a segunda. O de é a terceira. O pi é a primeira. Então, pídemelo tem acento, é uma palavra sobresdrúxula e essa quarta sílaba é a sílaba tônica. Aqui nós temos 2 pronomes juntos do verbo. O verbo pedir tem o pronome me e tem o pronome lo. Então, pídemelo é me peça alguma coisa. E essa coisa que está sendo referida aqui pelo lo, a gente só vai entender o que é se a frase estiver dentro de um contexto, né, com uma outra frase de referência para a gente compreender, tá bom? Então, aqui é um exemplo de palavra sobresdrúxula que tem acento, né, porque a sílaba tônica é a quarta sílaba de trás para frente. A gente sempre conta sílaba tônica de trás para frente, igual no português, tá? Bom, também temos aqui o caso dos ditongos, né? O ditongo é a união de uma vogal forte e outra fraca, né? Uma vocal fuerte e outra débil de uma mesma sílaba. Ou então, dos débiles, ou 2 vogais fracas na mesma sílaba. En los ejemplos podemos observar que la vocal fuerte de cada palabra tiene la intensidad de la pronunciación. En esos casos, ellas não são acentuadas. Então, se a intensidade na pronúncia, quer dizer, se a parte tônica tiver na vogal forte, elas não têm acento no caso do ditongo, tá? Quais são as vogais fortes? A, E e O. Quais são as vogais fracas, em espanhol, débiles, I e U, tá? Então, aqui, llena, a gente tem o I e tem o E. Então, a vogal fraca é o I, a forte é o E. E como a gente tem a intensidade na vogal forte, a gente não coloca acento. Diário. Diário temos o I e o A. Uma fraca e uma forte. Também não temos acento. Ruego. Também não tem acento, né? A vogal fraca é a U e a forte é a E. E ruína também não temos a vogal, são 2 vogais fracas, né? 2 débiles. Então, também não temos acento nesse caso. Então, no ditongo, o I, né, que são as 2 vogais fracas juntas, as 2 débiles, nunca teremos acento. Quando a intensidade da pronúncia recai na sílaba fraca, na sílaba débil, aí sim a gente tem acento, né? Quando a gente tiver a tônica na sílaba débil, na vogal fraca, aí sim a gente vai ter acento.
E nesses casos, a gente não vai existir o ditongo, porque o ditongo são as duas vogais na mesma sílaba. E aí, nesses casos, as duas vogais se separam em sílabas diferentes. A vogal forte fica, quer dizer, a vogal com intensidade fica separada e aí a gente desfaz o ditongo. Por exemplo, na palavra caída, aí vai ter acento. O i, que é uma vogal débil, mas tem intensidade na pronúncia, ou seja, ela é tônica, aí ela tem acento e aí ela se separa do A. Então, fica caída, assim que se separa as sílabas da palavra. Para isso, também tem acento porque o I, a vogal débil, é a mais intensa, é onde está a sílaba tônica. Então, fica paraíso, com acento. Heroísmo, mesma coisa. Heroísmo, o I também é a vogal fraca, a vogal débil, mas ela é a mais intensa, é onde está a sílaba tônica. Aí, nesse caso, tem acento. Bom, então percebemos que algumas palavras se acentuam parecido com o português ou igual, né? No caso de café, por exemplo, Panamá, por exemplo, se acentuam igual ao português e outras se acentuam diferente. Então, é para vocês perceberem isso e entenderem por que também tem essas diferenças na regra de acentuação quando vocês virem essas palavras lá nos textos, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Graças!